que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, nessa celebração da unidade, esse dia em que vivemos a vocação laical, a vocação do leigo, da lei. A palavra leigo, muitas vezes a gente utiliza de forma negativa, onde então falamos que leigo é aquele que não sabe nada. Pelo contrário, tem muita gente aqui que sabe mais do que o padre, principalmente em história de vida de comunidade, a vivência em comunidade. Isso é o que deve ser valorizado, vivido nessa celebração do dia de hoje. Como também pessoas que realizaram a sua Páscoa, que escreveram a história de nossas comunidades, da Igreja Matriz, aos seus 40 anos, as nossas duas comunidades, São Geraldo e São Lucas, os seus quase também 40 anos, 30, 40 anos cada uma das comunidades, onde a história foi escrita e continua sendo escrita. E essa mesma história que é escrita em torno da palavra, sendo esse o centro de toda a nossa ação comunitária. Por isso, junto ao altar do Senhor, de todos esses símbolos, o primeiro é a palavra. É a palavra de Deus que guia toda e qualquer pastoral e movimento. Nós ouvimos do Evangelho de João, do seu capítulo 6, no dia de hoje. E estamos ouvindo já há alguns dias o capítulo 6 do Evangelho de João, onde Jesus vai nos revelando quem Ele é. E Ele diz a cada um de nós: eu sou, eu sou, eu sou. Tanto, alguns dias atrás, ouvimos a palavra de Deus que era repetido por diversas vezes: eu sou, eu sou, eu sou. E em João, nós ouvimos 7 vezes que Jesus se revela como o perfeito, e o pão eterno, e o pão que alimenta, o sangue que dá vida a cada um de nós, e para a nossa vida comunitária, continuar a nossa caminhada. Mas ouvimos hoje, no Evangelho, Jesus escutando murmurar de seus discípulos. É interessante em João que aparecem 3 classificações dos seguidores de Jesus. A primeira classificação é a grande multidão, aqueles que são atraídos pela palavra, mas muitas vezes eles não querem viver plenamente a palavra. Tanto que até mesmo no capítulo 6 de João, o povo que foi atraído pelo pão, fez a experiência do pão e voltam atrás para comer mais pão, porque era gostoso, igual o pão que a gente vende aqui na igreja. É gostoso e a gente vai comprando mais, e comendo mais. Mas essa multidão é atraída somente pelo momento, não é atraída para seguir Jesus. A segunda categoria apresentada para nós, dos seguidores de Jesus, são os discípulos. São aqueles que atraíram a palavra, são atraídos pela palavra, são atraídos pelas ações de Jesus e começam a segui-lo, coloca-se no segmento dele. Mas acontece o primeiro apertar do sapato, a pedrinha que aparece lá na botina. O que acontece? Vaza, vai embora, bate um fui aí, um hashtag fui e não volta mais. Esse discípulo é aquele que vive o momento, vive o segmento, mas quando lhe aperta, logo some, pois não assume concretamente em sua vida o segmento de Jesus. E por fim, a terceira categoria são os apóstolos, que é aqueles, os 12, que estão ao lado do Senhor, que estão vivendo com o Senhor. Podem ter momentos de incerteza, mas mesmo em momentos de incerteza, eles estão firmes no segmento de Jesus e fazendo com que o reino se concretize pela sua palavra.
a palavra de Deus que se faz carne e habita no meio de nós. Mas aqueles que muitas vezes murmuram são aqueles que não querem viver plenamente a palavra, não querem viver plenamente o pão, querem apenas um pão para o corpo, onde vai somando quilinhos, e não o pão para a alma, onde se alimenta pela sua alma e vive este anúncio pleno do reino através de palavras e ações. Mas Jesus também coloca para nós, hoje, através da carta de São Paulo, na segunda leitura que escutamos da comunidade de Efésios. Na comunidade aos Efésios, Paulo vai nos dizer sobre o casamento, a unidade do noivo com a noiva, em que passam a ser um único ser, um único corpo. Nós, como membros ativos da vida da comunidade, como batizados, somos incorporados a um corpo, vai dizer São Paulo, ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. E esse corpo místico de Cristo, que é a igreja, tem uma única cabeça e diversos membros, mas uma única cabeça, aquela que pensa os passos que devo dar, Jesus Cristo. E então, seus membros, onde precisam cumprir a sua função, cumprir o seu papel, que é cada um de nós, leigos, clérigos, o povo de Deus, algo tão importante no segmento de Jesus. O povo de Deus, que é formado com clérigos, como nós rezamos ainda, lá no início do mês de agosto, pela vocação ordenada, pelos padres, bispos e diáconos, e hoje, de uma maneira muito especial, rezamos por todos os leigos e leigas, que juntos, todos nós, formamos o povo de Deus. Algo lá do Concílio Vaticano II, que deixa muito claro a nós, que nós, juntos, podemos fazer o reino de Deus se concretizar pela palavra, palavra que se torna depois carne, pela ação de nossa fé. Irmãos e irmãs, por isso, parabéns a você, irmão e irmã, que se dedica à vida da comunidade e faz através da sua ação a ação do Cristo, pois nós somos apenas personagens desse grande história da salvação de Deus, porque nós deixamos ser movidos pelo Espírito de Deus e cumprimos através do nosso carisma, através do nosso jeito, aquilo que Deus deseja para o seu reino, fazer algo diferente nesse mundo, sendo então uma luz em meio às trevas da discórdia, das trevas tão presentes na sociedade. A igreja, vai dizer o Concílio Vaticano II, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. E por ela estar no mundo, ela nos aponta algo diferente, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. A cada respirar nosso, pois somos batizados, incorporados a esta comunidade que vivemos um corpo místico de Jesus Cristo. Ele é a cabeça que pensa, nós somos seus membros que colocamos em prática a sua palavra. Rezemos ao Senhor.